Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Por aqui nós seguimos nossa jornada falando sobre medicina, principalmente temas voltados à saúde mental. Antes de seguir, eu vou pedir para vocês seguir a gente, acionar o sininho e dar um joinha se você gostou do conteúdo, que isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Hoje eu vou falar para vocês um tema neurológico, doença de Huntington. Você já ouviu falar sobre doença de Huntington? Você sabe o que é isso? Se fosse para resumir, a doença de Huntington seria uma doença neurológica, neurodegenerativa. O que significa? Que ela vai evoluindo, que infelizmente com o passar do tempo ela tende a piorando o seu quadro. Uma doença genética, ela é autossômica dominante. O que significa autossômica dominante? Significa que se uma pessoa tem esse gene defeituoso, ele tem 50% de passar esse gene e, consequentemente, essa doença para os seus filhos até de 50%. Como todos nós sabemos, o ser humano tem 23 pares de cromossomos. E esses pares eles são constituídos um que vem do pai e um que vem da mãe. E aí eles formam pares. E quem tem essas doenças autossômica dominante, basta apenas um cromossomo desse par defeituoso para essa doença evoluir. Por isso que é conhecido como autossômica dominante. A ciência já mostrou que a doença de Huntington ela está ligada ao quarto par cromossomial. Existe uma proteína, que inclusive ganhou até o nome por causa dessa doença, chama huntingtina. Essa proteína ela é normal, todos nós temos ela. Só que quando ela é feita ela é fabricada no organismo de uma maneira que ela fica grande, que ela fica defeituosa, alterada, ela pode trazer consequências, ela pode trazer lesão para o cérebro. E essa é a fisiopatologia da doença de Huntington. Inclusive, Huntington é em homenagem a um médico que descobriu, um médico holandês que descreveu os primeiros sintomas dessa doença. E por isso que ficou chamado doença de Huntington, que é o sobrenome desse médico. Então, a doença de Huntington, a fisiopatologia é essa. É uma doença genética que o quarto par cromossomial ele produz uma proteína defeituosa e essa proteína ela vai se ligar, ela vai, digamos, impregnar partes dos cérebros, né? Principalmente o que a gente chama ali de núcleos da base, que é uma parte do córtex cerebral. E o corpo ele vai tentar matar essa proteína, só que ele acaba também lesionando os neurônios. E com isso começa a evoluir os sintomas, começa a ter esses sintomas que a gente vai falar. A doença de Huntington, se a gente for falar sobre os sintomas, a gente pode dividir em três grandes pilares. Os sintomas motores, os sintomas cognitivos e os sintomas psiquiátricos. Os sintomas motores eles estão ligados a movimentos involuntários. Geralmente a idade que começa esse tipo de doença é entre 30 e 55 anos, uma média aí de 45 anos. Pode acontecer casos em crianças, existem casos na literatura de crianças com menos de 10 anos que começou a desenvolver, e também pode acontecer com idosos, mas é mais raro. A grande maioria vai começar esses sintomas e a evolução dessa doença entre 30 e 55 anos. Então, os sintomas motores eles estão ligados a movimentos involuntários. Inclusive, essa doença, quando ela foi descrita pela primeira vez, eles chamaram de coreia de Huntington. O que significa coreia? Coreia vem da palavra grega dança. E é exatamente isso que ele tenta mostrar. É como se a pessoa tivesse movimentos incontroláveis, movimentos que a gente fala não voluntários, né? Que são movimentos que se lembra muito uma dança bizarra. Então esses é um dos primeiros sintomas que acontece, está ligado? Esse é os sintomas motores. Muitas das vezes no começo da doença ela é insidiosa. O que significa? Ela não começa com esses sintomas tão intensos. Começa então com o mexer da boca, da face, dos olhos, né? Alguns músculos da face, e isso vai evoluindo até que chega a um certo ponto que até os próprios membros começam a ter movimentos involuntários, braços, pernas, e a pessoa tem dificuldade de andar. Então esses são os sintomas motores, são os sintomas do movimento que pode ter nessa doença. Os sintomas cognitivos, essa mesma pessoa, além de ter esses sintomas motores, ele pode ter sintomas cognitivos muito ligados à memória, a pessoa pode ter lapso de memória, muito ligado ao planejamento, essa pessoa tem dificuldade em planejar o que ela vai fazer no dia a dia, muito ligado nessa questão do raciocínio e, em alguns casos, pode evoluir de tal maneira que essa pessoa pode entrar em uma franca demência, né, e ter todos os sinais e sintomas de uma demência. Inclusive, nós temos uma série de vídeos aqui no canal que a gente fala sobre demência. Então, vou falar para vocês procurarem lá e assistirem
A gente vai colocar o card aqui em cima, tá? Vai estar bem legal para vocês entenderem o que é demência. E essa doença pode evoluir para um tipo de demência. Então, esses são os sintomas cognitivos. Os sintomas psiquiátricos, eles estão ligados ao comportamento. Então, vamos lá, não vamos se perder. A pessoa tem sintomas motores, que são movimentos involuntários, espasmos musculares involuntários. A pessoa tem sintomas cognitivos, perda de memória, raciocínio, dificuldade de planejamento e, às vezes, até evoluir para demência. E a pessoa tem sintomas psiquiátricos. Essa é a tríade da doença de Huntington. Os sintomas psiquiátricos são ligados ao comportamento. É aquela pessoa que muda de comportamento de uma hora para outra, aquela pessoa que sempre foi tranquila e fica muito irritada, aquela pessoa que sempre foi recatada e às vezes começa a ter um comportamento promíscuo ou um comportamento diferente do que ela sempre teve, né? De risco, de uso de drogas, de uso de entorpecentes. Isso também está ligado a esse tipo de doença. Inclusive, as pessoas que têm Huntington, alguns estudos dizem que eles têm 50% a chance a mais de tentar o suicídio, exatamente por essa impulsividade e por sofrimento que traz essa doença. Então, se a gente for resumir, a doença de Huntington, ela está ligada a esses 3 sintomas: motores, cognitivos e psiquiátricos, né? Infelizmente, a ciência ainda não descobriu uma cura definitiva, não tem uma medicação diretamente que possa levar à cura dessa doença. Mas é importante a gente fazer o diagnóstico para a gente começar a usar as medicações para diminuir esses sintomas, né? Para diminuir a coreia, que são os movimentos involuntários, melhorar a cognição, a irritabilidade. Outra coisa também que é muito comum na pessoa com doença de Huntington, ela evoluir com depressão, né? Depressão, transtorno ansioso. Então, falando do tratamento, para a gente já ir terminando o nosso vídeo aqui, falando sobre o tratamento, ele está muito ligado a essa questão de tratar os sintomas. Se a pessoa evoluir com uma depressão, a gente trata a depressão, transtorno ansioso, né? Se a pessoa evoluir com uma ansiedade, a gente trata essa questão. Se tiver muita irritabilidade, também a gente usa a medicação. Outra coisa muito importante aqui no tratamento da doença de Huntington é o acompanhamento multidisciplinar. Aqui, o trabalho do fonoaudiólogo, né, que ele vai ajudar nessa questão da fala. Inclusive, esse é um dos sintomas que a gente encontra na doença de Huntington. Dificuldade em falar, dificuldade de deglutir, que é a dificuldade de engolir. Inclusive, os engasgos é um dos principais motivos que faz a pessoa evoluir para óbito, que essa pessoa fica com dificuldade de engolir, né, e ela pode acabar engasgando e evoluir para o óbito. Então, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante. O fonoaudiólogo vai cuidar dessa parte. O fisioterapeuta, ele vai cuidar da parte do equilíbrio, dos movimentos, né? O terapeuta ocupacional também, o psicólogo. Então, aqui é muito importante, além do médico neurologista, todos esses profissionais fazerem esse acompanhamento, cada um na sua área, para ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Como eu disse, infelizmente, até hoje, às vezes a hora que você está assistindo esse vídeo, já vão ter descoberto, e se Deus quiser, a cura para Huntington. Mas até hoje, ainda não tem uma medicação específica para esse tipo de transtorno, né? O tratamento é muito ligado a essa questão da reabilitação e dos sintomas alvos, que a gente fala, dos sintomas que possa piorar a qualidade de vida. Mas a qualidade de vida da pessoa com um bom tratamento adequado pode alargar mais essa vida dessa pessoa. Os estudos falam que uma pessoa que se diagnostica com Huntington, geralmente ela tem uma média de vida aí de 10 a 15 anos depois que ela se diagnosticou. E isso está muito ligado aos cuidados e ao acompanhamento que essa paciente pode ter. Então é isso. É isso que eu queria falar para vocês sobre Huntington. É uma doença rara, né? Os estudos falam aí que de cada 100 mil pessoas, 3 a 4 pessoas podem nascer com ela. Uma doença genética, hereditária, né? Cromossomial, mas rara, mas eu acredito que a gente tem que trazer esses temas raros também para vocês, né, saberem que isso existe. Às vezes tem pessoas que têm esse diagnóstico e nem sabe que tipo de doença que é. Então é interessante fazer o diagnóstico, fazer o tratamento adequado e o manejo adequado. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado por ficar com a gente até aqui.